Nós vamos começar o livro de Shemot. Quem sabe o que significa Shemot? Nomes. E o que há em um nome? O que há em um nome? Baruch Hashem. E o livro de Shemot, ele começa assim: ora, estes são os Shemot dos Bnei Israel, que chegaram a Mitzrayim, cada homem e sua família, que vieram com Yaakov. Aí vem os nomes dos filhos, né? Então a Torá já começa nomeando, né, trazendo os nomes dos filhos de Israel que chegaram no Egito. Mas o que há por trás de um nome? Qual a implicação de um nome? Alguém quer arriscar? Falar alguma coisa sobre nomes? Nome? Nome tem. Sim, claro. O povo de Israel, por exemplo, né? É porque é o seguinte, as outras línguas, né, os outros idiomas, os outros povos, eles colocam nomes em coisas, ou em pessoas, ou em lugares, porque é um nome bonito, né? As pessoas faz um prédio, constrói um prédio e quer pôr um nome bonito no prédio. Sem um porquê. Simplesmente vai lá e coloca o nome porque esse nome que é bonito. Agora Israel tem um porquê, né? Mas essa característica, ela é uma característica da língua hebraica, né? O nome, ele tem um significado, ele tem uma importância do porquê que é aquele nome. Você nunca dá um nome porque é bonito. Ou porque é fácil de pronunciar, ou porque está na moda, não. Você dá o nome porque ele tem um significado, ele tem uma representação. Então isso quando a criança nascia, a mãe dava um nome, o pai ia lá e cantava. Se o pai não achasse que aquela criança ela tinha aquela referência com o nome, ele trocava. E nós temos casos na Torá disso ter acontecido, né? Não ter sido mudado. Benjamim foi um. Na escritura israelita, observamos muitas pessoas passando por mudanças de nomes. Avram para Abraão, Sarai para Sará, Oshé para Yahushua, Yaakov para Israel. Um nome na cultura hebraica é uma identificação, é uma identidade que não pode ser mudada. Que não pode ser mudada nem por força da razão linguística, já que a mesma tem ferramentas para transliteração, já que nome não se traduz. Então essa desculpa que as pessoas têm de mudar os nomes para outros nomes em traduções, ela simplesmente não tem fundamento. Já que existe a forma de transliteração. E nomes não são traduzidos. Nessa transliteração ele pode haver um acréscimo ou retirada de fonemas. Sim. Vai ficar uma fácil pronúncia, mas ele não perde a essência. O básico de uma transliteração é que o nome transliterado para outros caracteres de outro idioma, assim, por exemplo, um nome na língua portuguesa ser transliterado para o chinês, que são caracteres diferentes. O nome que vai ser transliterado, ele tem que ter a propriedade de retornar para o idioma de origem originalmente, sem perder nada. Então isso é uma regra de transliteração. Então José no português vai ser José lá no chinês. Yosef no hebraico, ele vai ser Yosef lá no chinês. E deveria ser Yosef no português também. Então, os acidentes linguísticos que foram acontecendo no decorrer do tempo, isso é um erro. Isso é errado. Mas, afinal, o que significa essa mudança dos nomes hebraicos que foram mudados para hebraicos? Yaakov para Israel, Avram para Abraão, Sarai para Sará. O que significa essas mudanças?
Isso pode? Pode. O que não pode é mudar para nomes de outras nações, como aconteceu com vários nomes dentro da própria Escritura. Precisamos analisar a ideia do que representa o nome na língua hebraica e o que significa mudar o nome, lembrando que uma pequena mudança pode gerar grandes transformações. Para outros idiomas, o nome de um objeto não tem qualquer relação com o objeto. Por exemplo, cadeira, manga. A palavra manga, ela tem alguma relação com essa manga aqui? Que isso aqui é manga, não é? Tem alguma relação? Alguma profundidade? Não. Mas a palavra manga, ela tem relação com os objetos? Por exemplo, se eu pegar manga de comer e manga da camisa, que relação que a palavra tem com esses objetos? Nenhum. Por exemplo, céu é chamado de céu, sem nenhum motivo que relacione a palavra céu com o céu propriamente. E se torna um nome no idioma e todos passam a chamá-lo céu apenas para facilitar a identificar a comunicação num idioma. Mas é só isso. Então, nas outras culturas, um nome, uma palavra, é apenas para identificar algo dentro de uma comunicação e só isso. Na cultura hebraica já não. O nome, ele indica o sentido, a propriedade, a função, a origem, o objetivo, um monte de coisas. A essência. No hebraico não funciona assim. Cada uma das 22 letras do hebraico representa as 22 formas diferentes de Elohim gerar vida. Olha que interessante isso. Podemos observar em Bereshit, capítulo 1, que quando o Rua de Elohim pairava sobre a face do abismo, tudo começou a ter forma, separação e ser organizado de maneira que pudesse receber vida. Ou seja, a presença de Elohim. O céu recebeu o nome hebraico de Shamaim. Shamaim, ou Shamaim. Porque cada letra hebraica que forma esse nome tem uma ligação com o objeto. E a terra foi chamada Eretz, pois cada letra hebraica tem uma ligação com a terra. Eu não vou entrar nos detalhes de cada palavra, para a gente poder não sair do foco da paraxá de hoje. Assim é cada letra hebraica. Cada letra que forma uma palavra está vinculada àquilo que recebe o nome. Cada letra hebraica é combinada para formar uma palavra e são combinações diferentes de energia de Elohim, a qual mantém o objeto nomeado de acordo com a sua existência, cada ser segundo suas espécies, etc. São as letras hebraicas na formação da vida. As 22 letras hebraicas, elas estão diretamente ligadas na formação de cada coisa que existe. Baruch Hashem? E isso aí faz a gente pensar num monte de coisa, né? Quando o Eterno fez a nossa boca, Ele fez a nossa boca para proferir o bem ou o mal? Ele usou alguma letra hebraica para a gente proferir o mal? E por que a gente, às vezes, profere o mal? E pior de tudo, mal contra o semelhante, que é o que a gente mais faz. Quando o Eterno nos fez, Ele não nos fez para ninguém falar, para sair maldade da nossa boca, para não sair nenhuma palavra, nenhuma letra contra ninguém. E mesmo assim a gente ainda faz o errado. Da mesma maneira que ocorre com objetos, ocorre também com nomes de pessoas. Um nome é a descrição vital de um ser.
representa a sua importância no mundo. Por exemplo, Kelev, cachorro. Kelev vem de hebraico Shekulot Lev, que quer dizer um ser que é puro de coração. Vocês conhecem um ser mais puro que o cachorro? Você bate no cachorro e ele volta. Se você acabar de maltratar ele e você depois chama ele, ele vem todo feliz da vida. É muito puro. Por isso que ele chama Kelev. É muito amigo o cachorro. É o cachorro. O nome dado a uma pessoa gera consequências na natureza e missão sobre aquela pessoa. Olha só, o nome dado a uma pessoa gera consequências na natureza e na missão sobre aquela pessoa. Observamos nas histórias dos patriarcas da Escritura que quando uma criança nasce, um rua de profecia inspira os pais, dando a eles uma visão da natureza e missão sobre qual nome devem dar ao filho. O nome está conectado com a essência da criança e vai influenciar a sua formação. Sobre toda a sua vida, em tudo, né? Em tudo. Cara, demais isso aí, né? Essa é a razão para as mudanças do nome de Avram para Abraão, Sarai para Sará, Oxéia para Yahushua. Na Escritura, quando uma pessoa recebeu outro nome, isso significa que essa pessoa receberá um título referente à sua missão, que recebeu posse do cargo diretamente de Elohim, tornando-se um servo de Elohim. Ou seja, o nome tem a ver com a sua missão de vida, com a sua existência. Baruch Hashem? Vamos pegar como exemplo Avram e Sarai. Avram é uma contração de duas palavras, Av e Aram. Então, qual é a origem do nome Avram? Av e Aram, significando pai de Aram, ou pai limitado. Que a palavra Aram, ela quer dizer limite. Então, Aram, pai do limite, ou pai limitado. E esse foi o nome que os pais de Avram deu para Avram. Ou seja, eles falam, não, você, Avram, é um pai limitado. Então o plano, a ideia e o plano que a família tinha, que o pai de Avram tinha, que a mãe de Avram tinha para Avram, é que ele seria um pai limitado. Mas quais eram os planos de Elohim? E se os pais de Avram tivessem a visão espiritual de quem que era aquela criança que ia nascer? Qual o nome que eles teriam dado? Avram ou Abraão? Abraão. A qual era a sua situação com sua esposa Sarai. Agora, olha só o destino. A gente falou de predestinação, né? Olha só o destino. Então, quando Avram ele casa com com Sarai, ele não se tornou um pai limitado, porque ela não podia gerar filho? Então, não se cumpriu o nome que os pais deram nele? Se cumpriu. Está vendo como que as coisas funcionam? Então, ele era limitado, ele não tinha filho. E Sarai significa minha princesa. Avram e Sará dedicavam suas vidas a inspirar outros a abandonar a idolatria e servir a Elohim. E faziam isso dentro de uma capacidade limitada. Então, enquanto eles eram Avram e Sarai, eles eram limitados na capacidade de influenciar outras pessoas a seguir o único Elohim do universo. Olha o quanto o nome influenciava eles. Eles eram limitados até para inspirar as outras pessoas a crer no Criador. Então, tudo isso era uma invocação do nome que eles tinham na vida deles, na vida prática deles. Olha a influência que o nome tem sobre uma pessoa. Avram, agora é Avram, que vem das palavras Av, Amon.
significando o pai de todas as nações. E o nome de Sarai tornou-se Sará, que significa princesa. Quando Elohim nomeia o nome, esse nome passa a ter autoridade tanto nos céus como na terra. Então, Sarai, ela era limitada a Avram. Sará, ela é ilimitada a todas as nações. É como se ela se tornasse a mãe de todas as nações. Que só uma letra muda tudo, né? Muda tudo. Valor numérico, né? Valor numérico. Oxé se torna Yahushua. Oxé também necessitou de uma alma diferente, no nome, com mais autoridade, capaz de realizar sua missão. Ele era um dos 12 espiões enviados para ver a terra prometida. Seu nome passou de Oxé para Yahushua, que é a abreviação de Ka-Yoshachá, resgatado de Elohim, do pecado dos espias. Olha o que a palavra Oxéia. A palavra Oxéia, ela foi mudada para Yahushua. E a palavra Yahushua, ela fala o que aconteceu com Oxéia, que é Ka-Yoshachá, que significa resgatado de Elohim dos pecados dos espias. Oxé não estava junto com os espias lá no pecado. Eles foram ver a terra prometida, e quando eles voltaram, eles não pecaram, falando mal da terra prometida, que não tinham como conquistar a terra, que tinha gigantes, etc. Isso não foi um pecado? Então, quando Oxé tem o nome mudado, isso significa que ele foi resgatado de Elohim dos pecados dos espias, contra o pecado dos espias. É interessante notar que a letra Yud, a letra removida do nome de Sará, além de ter sido colocada em Itzak, também foi dada a Yahushua, um Yud. Yaakov e Israel. Yaakov mudado para Israel. Yaakov ainda continuou a ser chamado pelo nome antigo, embora Avram ou Sará não fossem mais citados pelos seus nomes antigos. A Torá continua a citar Yaakov como Yaakov. Yaakov das 12 tribos e às vezes Israel das nações misturadas. Primeiro vem a maneira de Yaakov. A palavra Yaakov, ela vem de Eikev, quer dizer calcanhar, e também da palavra para engano. Quando um israelita é impedido de realizar seu serviço a Elohim, como um calcanhar, a parte baixa do homem tem que enfrentar a hostilidade e o conhecimento do mundo, dando o mesmo remédio para que se convertam. Esse remédio é o engano, e o mundo tentará ferir o calcanhar, mas este pisará na cabeça do mundo, transformando o mundo em Israel. Ou seja, os conflitos e desafios apresentados pelo mundo físico nunca são totalmente superados, somente enganados, para que Elohim possa ser servido mesmo em ocultação. Israel vem da palavra Sar, príncipe, e das palavras que Elohim disse a Yaakov quando renomeou, que Sariza, porque você lutou contra homens e anjos e triunfou. Israel permite que a presença de Elohim seja revelada para todos verem. E Israel também significa Yah-Sar-El, Yah, príncipe poderoso. Quando a escritura foi traduzida para o grego, latim e outros idiomas, sofreu muitas mudanças, e muitos nomes de ídolos e demônios foram introduzidos nos textos sagrados. A teologia não tem ferramentas para compreender e nem para detectar esses nomes. E os cristãos todos os dias invocam nomes dados pela boca da besta, conforme Apocalipse 13, 6. E o que está escrito em Apocalipse 13, 6? E abriu a sua boca em blasfêmia contra Yah, para blasfemar o seu nome e o seu Mishkan e os que habitam nos Shamaim. Nomes de Baalim. Baruch Hashem? Baruch Hashem.
Então nós temos muitos exemplos de nomes, igual por exemplo, Daniel ele foi mudado para Beltesazar, Ananiá para Sadraque e Misael para Mesaque, e Azariá para Abednego. Daniel significa Eloá é o meu juiz, Ananiá, Iá foi bondoso comigo, Misael, quem é como Eloá, Azariá, Iá é quem me ajuda. Agora olha só os nomes que eles foram mudados. Daniel foi para Beltesazar, que significa tesouro do deus Bel, ou o depositário dos segredos de Bel. Anania foi para Sadraque, que significa inspiração do sol, autor do mal, favorável a proteger o mal. Misael foi para Mesaque, aquele que pertence a Eloá Shechar, é um deus lá dos babilônicos. Azariá, ele recebeu o nome de Abednego, servo de Nego, um dos Elohim astrológicos dos babilônicos. Então, a mudança de nomes para outros idiomas, geralmente, traz uma carga, né, uma carga muito pesada, muito negativa. Baruch Hashem? Então, irmão, é importante falar um pouco sobre nome, a importância de nomes, para a gente poder entrar no livro de nomes, Shemot. Essa paraxá de Shemot, capítulo 1, ela será repetida no próximo Shabat, juntamente com Shemot 2. Então, a gente vai repetir Shemot 1 no próximo Shabat. Porque era importante a gente estar falando da questão de nome. E, por exemplo, os nomes de Elohim. Nós falamos dos nomes de pessoas, né? Nomes de pessoas. E os nomes do Eterno? Como é que a gente visualiza, como é que a gente entende os nomes do Eterno? Os nomes de Yah referem-se aos atributos e suas ações. Então, por exemplo, quando nós falamos de Yah ou Elohim, Adonai, El Shaddai, os nomes que são atribuídos ao Criador, na verdade, nenhum nome consegue realmente descrevê-lo, porque ele é um ser ilimitado. Nomes, eles servem para descrever seres limitados. Mesmo o tetragrama, Yud-Vavier, que é um nome principal que a gente usa, nem esse nome ele é capaz de por isso a palavra afirmação, eu sou. Eu sou o que sou, eu serei o que serei. Não tem como ele caber dentro de um nome, igual nós cabemos. Não tem como, não tem como. Mas só que para nós podermos identificá-lo no universo e nos reinos, então é preciso que seja nomeado de alguma maneira para que a gente possa identificá-lo. Só que, como ele se manifesta de várias maneiras, diferente de nós, né, nós só temos um nome ou dois nomes. Os nomes que são dados ao Eterno são simplesmente para referir aos atributos e ações dele em certas situações. Então, quando uma ação ela se relaciona com um dos atributos do Criador, é quando somos capazes de aplicar o nome nele. Vocês entenderam isso? Ou está difícil? Os nomes de Yah referem-se aos atributos e suas ações. Quando uma ação se relaciona com o atributo de Yah, é quando somos capazes de aplicar o nome de Yah sobre nós. Vocês entenderam essa parte? Ou está difícil? Hã? Olha só. Os nomes de Yah, os nomes do Criador, referem-se
a seus atributos e ações. Então, cada ação que ele fazia, cada ação que ele era nomeado segundo aquela ação. Recebia um título. Era um nome, ele era nomeado. Mesmo porque o Criador, nós temos nomes de homens e de mulheres, né? Ele não é nem homem e nem mulher. Não tem como você pôr o nome masculino e o nome feminino nele. Aprenda isso. Quando uma ação se relaciona com um atributo de A, quando uma ação se relaciona com um atributo de A, eu vou melhorar para vocês entenderem mais. Quando uma ação de uma pessoa, ou quando uma missão de uma pessoa está relacionado com o atributo de A, esse é o momento em que somos capazes de aplicar um nome de A sobre nós. Aí tem uma frase que vai elucidar isso para vocês. Se o povo que se chama pelo meu nome. Está em 2 Crônicas 7:14, se eu não me engano. Todo nome israelita, nele está sendo aplicado o nome do Criador nessa pessoa. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, não é que nós vamos ter o nome do Eterno inteiro, cada nome em nós. Basta uma letra. Basta uma das 22 letras hebraicas. Basta uma letra do Criador do nome da pessoa já dá diferença. Basta só um. Quando Elohim, quando ele julga a humanidade, ele é chamado de Elohim, governante ou juiz. Quando ele luta contra o ímpio, ele é chamado de Adonai Tsevaot, ou Yah Tsevaot. Quando ele suspende um julgamento sobre o pecado de uma pessoa, ele é chamado de El Shaddai, que significa poderoso de todos os espaços, ou poderoso de todos os espíritos. Quando ele tem misericórdia do mundo, e quando ele tem misericórdia do mundo, a gente poderia traduzir assim, quando sento ou quando habito dentro da qualidade de misericórdia. Sou chamado Havaiá, misericordioso, pois Havaiá sempre aponta para as características de Iá, como o verso atesta. Havai, Havaiá, misericordioso e favor imerecido. Está em Shemot, capítulo 34, verso 6. Este, então, é o significado de Eye Asher Eye, a saber, eu sou chamado de acordo com minhas ações. Então, isso aqui é mais um pedacinho de nome, só que agora o nome do Eterno. Eu sei que essa parte é um pouquinho mais complicada, mas eu acredito que durante os estudos do livro de Shemot ela vai se descomplicando um pouco mais. Baruch Hashem? Ora, estes são os nomes dos filhos de Israel que chegaram a Mitzray, cada homem e sua família que vieram com Yaakov. Então, a Torá faz questão de nomear certas pessoas. E nessa paraxá, nós temos o nome de duas mulheres em Shemot 1, verso 15. Duas mulheres, elas são nomeadas. E o rei do Egito falou para as parteiras hebreias, as quais o nome de uma era Shifrá e o nome da outra era Puá. Shifrá significa ser justa ou bonita, e Puá, menina em língua cananeia. E o nome dessas duas mulheres, o Eterno fez questão de que ficasse registrado na Torá. Duas mulheres, dentre centenas de parteiras, na época do pessoal que as tribos moravam no Egito,
que poderiam passar despercebidas. Agora, como elas foram grandiosas, elas fizeram o mesmo trabalho de Yosef, o mesmo trabalho de Abraham. Elas desobedeceram o rei do Egito, diretamente o faraó, a ordem do faraó. E as parteiras disseram a faraó, porque as mulheres Ivrot, hebreias, não são como as mulheres Mitzri. Porque elas são ativas e têm concebido antes que as parteiras entrem para ajudar. Ou seja, as mulheres hebreias são Hazak para ter filhos. Baruch Hashem? Baruch Hashem. Bem. Por que chama Shemot? Porque é um livro que trata de nomes. Vai falar do povo de Israel no Egito. Vai falar da diáspora no Egito. A origem. E cada nome ele tem uma importância no reino. Você está em um reino. Esse mundo aqui é um reino. Então você tem um nome. Que o Eterno que te chama por esse nome. Só para vocês terem ideia, cada estrela que existe, cada sol que existe, cada galáxia, o Eterno, ele sabe o nome. Cada areia, cada pedrinha que existe, ele dá um nome para aquela areia. Usando 22 letras. Então, o livro de Shemot, ele traz essa importância. A questão de nomear, de saber nomear. Agora, em termos práticos, o que isso serve para nós? O que eu aprendo com isso em termos práticos? Que eu tenho que tomar muito cuidado com palavras. Tome cuidado com as palavras. Não é porque você tem razão em certas situações que você pode usar a palavra que você acha que vai atingir o outro lado da maneira que a sua raivinha, da maneira que a sua razão. Comentários da Parashat. Chegamos então no livro de Shemot, que significa nomes. Aqui começa outra etapa da vida do povo de Israel. Nosso personagem central desse livro é Moshe, que significa tirado das águas. O que o nome Moshe significa? Tirado das águas. Hã? Das águas do Egito. Trazendo aqui para os nossos dias atuais de hoje, o que significa a palavra Josemved? Josemved, Yosef Netzer, aquele que acrescenta restauração, aquele que acrescenta renovo. Yosef Netzer. Moshe é um homem manso em relação a Elohim. Olha só, Moshe é um homem manso em relação a quem? A Elohim. Então eles falam que Moshe era o homem mais manso que tinha da face da terra. Será que Moshe ele era manso com as pessoas? Ele era manso com quem? Ele tem uma sensibilidade impressionante e uma conexão diferenciada desde o nascimento com o Criador. Ele tinha uma atração pelo Eterno. Ele nasceu numa época em que o faraó temia os israelitas devido à grande multidão que formaram. Por isso ele mandou as parteiras matar os meninos hebreus que nascessem a partir daquele tempo. No mundo com pessoas perigosas como o faraó, ter autoconfiança é muito importante. É muito importante e eficaz na vida, né? Nosso personagem principal, Moshe, não é o melhor exemplo de autoconfiança que temos na Torá. Porém, sua grandeza não depende da autoconfiança. Então, uma coisa que o mundo tenta implantar em você é a autoconfiança. Você tem uma autoconfiança. Você ser um super-homem. Você resolve tudo, você faz tudo, você dá conta de tudo, você não precisa de ninguém, você é inatingível. É um criptonita.
É só criptonita. Você é um Superman. E a criptonita é a Torá. Colocou a Torá perto, você enfraquece. Mas Moshe, a grandeza de Moshe, ela não depende da autoconfiança. Não depende do egocentrismo, do egoísmo, de se achar superior às outras pessoas, que é justamente a autoconfiança. Nós temos que ter segurança pessoal? Claro que nós devemos ter. Mas a partir do momento que a minha grandeza depende da minha autoconfiança e não da minha justiça, eu já caí. Eu já virei super-homem. E quando a criptonita chega perto, você não vale nada. E esse é o grande problema das pessoas. Você se achar superior às outras pessoas. O marido acha superior à mulher, a mulher acha superior ao homem, o amigo, o vizinho. Não, você não é superior. Moshe não se achava superior a ninguém. E olha que Moshe, ele foi criado dentro das ciências do Egito. Ele foi criado como um príncipe. Ele foi criado em classe alta. E aquilo ali não ganhou a alma de Moshe. Aquilo não ganhou a essência de Moshe. O Egito ganhou a essência de Yosef? Não. E não ganhou de Moshe também. Agora aqui nesse mundo, um carrão ganha a autoconfiança das pessoas. Dinheiro ganha a autoconfiança das pessoas. Hã? Tudo perecível. Tudo perecível ganha a autoconfiança das pessoas. Moshe, como estudaremos à frente, duvida de sua habilidade e autoridade, mesmo quando Elohim lhe diz que ele pode realizar tudo o que quiser, que terá o apoio de Elohim. Nesse tempo, Moshe já tinha mais ou menos 80 anos de idade. Ele era genro de Itro, o sumo sacerdote de Midian. Ele tinha muitos animais, uma esposa e filhos a caminho para nascer, mas em seu caminho também tinha uma sarça ardente. Ele ser genro de Itro, ele ter rebanhos de muitos animais, ele ter uma esposa maravilhosa, filhos a caminho. Mas o que mudou a vida de Moshe não foi nada disso. Foi uma sarça que apareceu no caminho dele. Não que a família não seja importante, não que os filhos não sejam importantes, mas a manifestação de Elohim supera tudo. E muitas vezes o Eterno se manifesta e você não percebe, porque você tem muita autoconfiança. Você é super egípcio, super Mitzrayim, super Mitzrim. Ele poderia ter passado direto, mas foi ver de perto a sarça que não queimava, e sua vida nunca mais foi a mesma. Tudo porque ele teve a ousadia de parar e ver. E a Torá, ela é uma sarça ardente. Você para ver? Por isso que existe o Shabat, né? A cada Shabat, Moshe é lido. Aqui é onde você para e olha a sarça ardente. Ele era pastor de ovelhas, deixou de fazer o que fazia todo dia em sua rotina e foi fazer algo diferente. Esse era o Moshe que foi lançado no mar de juncos e agora estava novamente diante de outro milagre, conectado ao fogo da sarça. Qual é o primeiro milagre da vida de Moshe? Muitos milagres aconteceram na vida de Moshe. Um dos milagres foi que Yaldá vendeu Yosef para o Egito. E aí Levi, que era irmão de Yaldá,
juntamente com o pai Jacó e os outros irmãos, tiveram que se mudar para o Egito. E lá estava Iosif para salvá-los. Esse foi um grande milagre. Depois nós tivemos as parteiras não matar os meninos, e Moshe ficou vivo por 3 meses. Outro milagre. Moshe foi lançado dentro de um cesto, no mar de juncos. E a princesa recolheu Moshe. Milagre. De certa forma, ele foi perseguido dentro do ventre da mãe dele, né? Era para ter sido morto. Dentro do ventre da mãe dele. Só milagre. Só milagre. Ele deixou seu passado para se tornar seu futuro. Ele estava disposto a abrir mão de suas noções preconcebidas de quem ele era e como o mundo funcionava. Então Moshe nasceu de novo. Ainda assim, ele não tinha autoconfiança e se diminuía como ser humano. Parecia um complexo de inferioridade. Olha o que Moshe falava. Mas não posso fazer esse avodá. Eu não sou carismático, não sou articulado. Ninguém me ouviria. Eu sou gago, não sou digno. Mas Elohim ainda assim convence Moshe do que Moshe teria que fazer. Moshe precisou passar por um processo de libertação pessoal, precisou se liderar para poder cumprir o grande plano de Elohim para libertar o povo da escravidão. Olha, Moshe, para servir ao Eterno, para seguir, para se transformar, ele precisou passar por um processo de libertação pessoal e ele precisou se liderar. As outras religiões, elas querem te liderar. Elas querem fazer a sua cabeça. Elas querem te doutrinar. Mas o Eterno, não. O Eterno precisa que você se lidere, que você seja o seu líder, para que Ele possa agir em você. Ele não quer que você seja uma máquina, um robô de controle remoto. Enquanto você não passar a ter domínio próprio, enquanto você não passar a se liderar, a ser seu líder, o Eterno não te usa. Porque você é um escravo do sistema. Ele quer um líder. Iosef, quando foi vendido como escravo, ele se liderava? Se liderava. Na casa de Potifar, ele se liderava? Se liderava. E na prisão? Também. E como governador? Iosef, ele era líder dele mesmo o tempo todo. Ele não se preocupava em ser líder dos outros. Para ele ser líder, ele não tinha o ego de ficar mandando as outras pessoas, de ficar liderando os outros. A maioria dos líderes do sistema, eles se tornam tão escravos de sua própria liderança que ele para de se liderar. Ele não tem tempo para ele, porque ele fica gastando tempo mandando nos outros, liderando os outros. O Eterno não quer isso. Porque o sistema bota as pessoas para fazer as coisas. Ele tem que estar só liderando. Exatamente. Então Moshe, ele precisou passar por um processo de libertação pessoal, ele precisou se liderar para poder cumprir o grande plano de Elohim para libertar o povo. Então, quando Moshe ele se tornou o líder de Israel, ele mandava nas pessoas, ele era o chefão, o grande cacique do Oriente, do grande sol lá do Oriente. Geralmente os outros arrumavam as condições do ele fazer isso. O pessoal brigava com Moshe, porque Moshe não fazia essas coisas. Mas ele era líder dele próprio. Quando você não é seu próprio líder, você não consegue se administrar emocionalmente. Você não consegue administrar sua sensibilidade. Você não consegue administrar suas palavras em momentos de calor, em momentos que você está sendo enfrentado, desafiado, desrespeitado. Você não consegue, porque você não é seu líder. Que manda em você a situação. Então tem muitas pessoas que são muito boazinhas enquanto a situação é favorável. A hora que a pressão vem, ela se liberta. A onça se liberta. O bicho do mato fica solto.
Aí o leão vegetariano aparece. É o que acontece. Runge alto, mas não mata nenhuma muriçoca, na verdade. Pra falar a verdade. É covarde, covardia. Você é covarde com você próprio. Você quer saber se você é líder de você próprio? É quando chega uma situação ruim, desafiadora, em que você acha que alguém está te batendo de frente, te desrespeitando, e você descontrola. E você quer ganhar razão na macheza, na brabeza, na voz alta, na ameaça. Você é um covarde. Não tem nada de líder aí. Como é que o Eterno vai te usar? Você quer liderar os homens, mas você não consegue liderar nem você próprio? Você não domina os seus sentimentos, os seus pensamentos? Não consegue. É um super mitzrim. Perdeu o que não tem. Techuvá. O que é techuvá? Techuvá é o quê? Tikkun é o quê? Tikkun, retificação. Techuvá, retornar. Techuvá é muito mais que fazer retorno à fé original. Todo mundo pensa que fazer techuvá é voltar para a fé original. É muito mais do que isso. Techuvá é se soltar dos padrões do mundo, é se libertar dos padrões do mundo. Assim como Yosef Moshe era um príncipe egípcio. Yosef ele não virou um príncipe egípcio, um governador? Moshe era um príncipe egípcio e virou um pastor de ovelhas. Olha só, Moshe, de príncipe egípcio para pastor de ovelha, mudou alguma coisa? Ou de príncipe egípcio caiu para pastorzinho de ovelha? Para Moshe. Tanto faz, tanto fez. Ele era líder dele próprio. Chamei de príncipe, beleza. Pastor, lavador de carro, doutor. Ele sabe o tamanho do Elohim que está dentro dele. Ele não precisa de título. Ele não precisa de reconhecimento. Ele não precisa de puxa-saco. Ele não precisa de bajulação. Ele não precisa de título. Ele é livre. Isso é uma pessoa livre. Livre. Você é quem você é, independente de título, de reconhecimento, de encher o balão de vento. De encher o pastel de vento. Você não precisa disso. Se Elohim te reconhece, não importa se você está na prisão, se você é escravo, se você tem túnica colorida, se você trabalha na casa do Potifar, se você é príncipe do Egito, se você é pastor, ou se o Eterno te reconhece, o que esses títulos valem? Nada. E tem gente que para ser feliz precisa deles, eu não entendo isso. Não entendo. Se o Criador olha para você e te ama e te reconhece, para que essas coisas? E essas coisas, quem não as tem, é depressivo, é triste, não é feliz. Não é. Baruch Hashem? Techuvá é muito mais que fazer retorno à fé original. É se soltar dos padrões do mundo. Assim como Yosef, Moshe era um príncipe egípcio e virou um pastor de ovelhas. Ele precisou se movimentar e se transformar, tirar a poeira e as cascas que o sistema impregnou nele. Então, quando Moshe foge do Egito, ele começou a tirar as poeiras, as cascas que aquele sistema colocou nele. Quando ele tirou tudo isso dele, os enfeites, os títulos, as vestimentas, o ego, a beleza, o que sobrou? Hã? Sobrou ele. Tem gente que se você tirar um colar, acabou. Você tirou o batom, acabou.
O cara vai na festa, acha aquela mulher linda, maravilhosa. Pele de bebê. Aquela boca, o olho. Aí casa. No outro dia, uai, cadê? Que és tu? Ela fala, Inaine. Tirou o batom, acabou, não é mais que era. É o Egito. É fake. Fake dói. Fake dói. Mas não é assim que funciona? Isso não é ilusão? Mas não é ilusão? É ilusão. É ilusão. É muita ilusão. Aí eu pergunto, por que você precisa se enfeitar com ilusão? Você precisa que as pessoas te reconheçam, você precisa de título, você precisa ser reconhecido, você precisa ser bajulado. Por que isso? Moche, quando foi tirando a poeira, as cascas, ficou moche. Tem gente que se você tirar uma coisinha, não fica nada. Não sobra nada. Terrível isso. Diamante, quanto mais é polido, mais ele brilha. Quanto mais você tira dele, mais fica bonito, né? Moche não chegou na sarça. Moche não chegou na sarça. Ele se aproximou da sarça. Quem aqui chegou na Torá? Ou vocês se aproximam da Torá? Chegar de uma forma ou de outra, podemos chegar em algum lugar, mas a questão é como chegamos. Como Moche, quando bebezinho, chegou à princesa do Egito. Chegar é uma coisa, aproximar é outra coisa. O caminhar é importante, mas nem pela direita e nem pela esquerda. O caminhar é importante. É ou não é importante? Mas nem pela direita e nem pela esquerda é mais importante ainda. Caminhar é importante. Mas é importante ir para a direita ou para a esquerda? O importante é caminhar? E o que? Reto. Nem para a direita e nem para a esquerda. Alcançar algo é uma coisa, mas ser é mais importante. A grande questão da Techuvá não é se livrar do pecado. Muita gente fica preocupada em se livrar dos pecados numa Techuvá. Mas isso não é o mais importante. O mais importante de uma Techuvá é ter mudança verdadeira e definitiva. Isso é importante na Techuvá. Se livrar do pecado, você pode se livrar. Mas se você não tiver uma mudança verdadeira e definitiva, o pecadinho vai te achar de novo. É igual aquela história, eu perdi 5 quilos, mas achei 10. O pecado pode fazer uma Techuvá para quem não muda de verdade. Ou seja, a grande questão da Techuvá não é se livrar do pecado, mas ter mudança de verdade definitiva. O pecado pode fazer uma Techuvá para quem não muda de verdade. Porque quem só se preocupa ali em se livrar do pecado, o que o pecado vai fazer? Ele vai fazer uma Techuvá e vai voltar para você de novo. Moche era inseguro, mas ele tinha coragem. Uau, como assim? É inseguro ou tem coragem? Ele tinha coragem. Mas ele era inseguro. Ele não tinha autoconfiança. Mas tinha coragem. Ele foi lá, matou o Egito, ele teve que ter coragem. Muita coragem. Quem é que vê algo pegando fogo e se aproxima? Quem faz isso? O que é o natural do ser humano fazer? Apagar o fogo. Não. Mas o mais normal é você fugir primeiro, né? Ignorar. A maioria das pessoas ignora. E quando alguém fala assim, ó, tem que parar de comer isso. O que as pessoas falam? Ela ignora o tem que parar. Ela ignora o tem que parar.
para os egocentristas de plantão, nós seres humanos somos adeptos de ver apenas o que queremos ver, segundo nossos sentidos e nossos interesses. Mas o que mocho ganharia com uma árvore pegando fogo? O que você ganha com a Torá? Abrir mão do seu sábado, fazer jejum, usar tzitzit, não comer certas coisas, não falar certos nomes. O que você ganha com isso? Ser diferentão de todo mundo. O que você ganha com isso? Com tudo isso. Qual é a vantagem de tudo isso? Qual a vantagem de ser igual? E o que mocho ganharia Sendo igual. com uma árvore pegando fogo? E se fosse você, estivesse lá na Mochave e de repente começa a pegar fogo na árvore, o que você faz? Se tivesse queimado, né? Não se aproximou por causa do cara, passava, pegava fogo, mas não queimava. Não, mas Observação. tá, mas é comum algo pegar fogo e não ser destruído? Você tem que observar, né? O que foi que Moisés fez? Ele observou. As leis da Torá você tem que observar. Primeiro ele viu um clarão, né? Um clarão, claro. Primeiro ele viu um clarão, ele foi analisar que era aquele clarão. Ele estava pastorizando as ovelhas lá no campo, lá perto do monte, né? Então quando ele levantou aquele clarão naquele monte, em determinado lugar, ele falou, alguma coisa está acontecendo ali, vou lá ver. Né? Então ele foi analisar o problema que estava acontecendo. E aí foi onde que ele Viu que o trem não era consumido pelo fogo. não era consumido pelo fogo. Daí ele ouviu uma voz, né? Aí que ele ficou mais assim, né? Então, quando ele viu uma voz saindo de dentro do fogo, aí que ele estremeceu a base mesmo. Imagina um ser humano ouvir uma voz saindo de dentro que ele não vê. Ele não está vendo nada, ele só vê uma voz saindo. Tira a sandália dos seus pés, que o lugar que você pisa É Kadosh. Baruch Shem. Rapaz, o cara saiu lá no Egito, no meio daquele povo cheio de paganismo e tal lá, né? Cheio de magia. Cheio de magia, ele chega lá e fala, cara, você Ele tá lá no meio do mato, vê uma coisa diferente acontecendo. Ele... Rapaz, eu vou tirar a sandália aqui nessas pedras aqui, tio quê? Não, mas isso aí é alguma das histórias que a gente ouve, Sim. que a gente ouviu, né? Imagina as outras que nós não vimos, que devem ter passado as situações que ele deve ter passado. Muitas situações. Muitas e nós não ouvimos. Mas a questão maior é assim, é que muitos milagres acontecem nas nossas vidas e passam despercebidos, simplesmente por falta de sensibilidade de quem está ali presente. De observar. Observar. Na realidade, observar é muito importante. Muitas pessoas hoje, até com a tecnologia, vê muito milagre e se tornou comum até. É igual, não, mas pensa, lá no Egito tinha muita tecnologia. Quando Moisés volta no Egito, ele joga lá o cajado que vira serpente, os egípcios fazem também. Então, esses efeitos especiais lá tinha muito. E Moisés veio de lá, mas ele tinha muita sensibilidade para o eterno. Então, a hora que ele olha aquilo ali, ele fica assim, perplexo. Ele falou, não, isso aqui é diferente, isso aqui não Por que é. ele tinha que levar o irmão dele? Aaron? É, Porque Moisés era tímido. Era ruim para falar. Era gago, igual eu. Precisava de outro. Um que falasse bonitinho. Aí Aaron... Sabe que porque ele morava naquele ambiente, diz que quem mora em determinado lugar não tem... Santo de casa não faz milagre. Então os caras não iam acreditar nele. Quando ele chegasse. Então, por exemplo, Não, mas ninguém acreditou nele mesmo, não. não acreditou mesmo, na verdade. Precisou de 10 pragas para Israel poder sair do Egito. Baruch Hashem. Muitas coisas podem acontecer sem aviso, que altera a nossa visão de mundo, desafiando nossos limites e nossa capacidade emocional. E novas situações totalmente desconexas surgem que têm a ver com o passado. Nesses momentos é preciso coragem e não autoconfiança. Porque, pensa, a sarça está pegando fogo. Né? Moisés tinha coragem, mas não tinha autoconfiança. Se ele tivesse autoconfiança, o que ele ia querer fazer ali? Apagar o fogo.
Mas ele, se fosse um cara de autoconfiança, um super mitzrim, aí eu vou apagar esse fogo aqui, vai que, ó, minhas ovelhas estão pastando aqui. Vai queimar o pasto tudo, eu vou apagar o fogo. É a autoconfiança. Nesses momentos é preciso coragem e não autoconfiança para enfrentar as novas realidades que se levantam no nosso mitzrim pessoal, no nosso Egito pessoal. O Egito de Moshe é o Egito pós-morte de Yosef. Como é que era o Egito pós-morte de Yosef? Era um local amigável, os hebreus trabalhavam bonitinho, não tinha que fazer tijolo, ou era duro? Trabalho pesado. Então, o Egito de Moshe é o Egito pós-morte de Yosef e de todos seus irmãos. É um novo reinado do Egito e que acontece em um tempo de um novo faraó, que achou melhor escravizar os filhos de Israel. Quando seus conselheiros avisaram que nasceria um menino que futuramente salvaria os israelitas, o faraó decretou que todos os meninos que nascessem a partir daquele dia fossem jogados no rio Nilo. Moshe, o menino tão temido pelo faraó, nasceu, e sua mãe escondeu dos egípcios por 3 meses. E depois desse tempo não era mais possível esconder. E ela colocou ele dentro de uma cesta e o lançou no rio. Pela vontade de Elohim, a filha de Faraó, Bitiá, resgatou o bebê e criou no palácio. Você percebe que muitas coisas se repetem na sua vida. Só que com atores diferentes, com ambientes diferentes, com cenário diferente, mas muitas coisas vão se repetindo. E às vezes você só percebe só no resultado final. Que você entrou pelos mesmos buracos, pelos mesmos problemas. Tudo assim, ó, ciclo. E tem como quebrar isso. Então, para shows como essas, tenta abrir os nossos olhos para isso, para você observar, para você olhar as coisas. E você não repetir os erros. Porque se você repete os erros, você liga o ciclo. Você liga um ponto ao outro e o ciclo começa. Enquanto você não quebra, ele vai se repetindo. E os resultados também vão se repetindo. Vira um ciclo. Mas quem liga os pontos do ciclo é você próprio. E você acha que não. Cada pessoa mais sua história. Só que nós, super mitzrim, cheio de autoconfiança, coragem quase nada, a gente mesmo é que repete o ciclo. A gente é que dá energia para isso acontecer de novo. A gente que alimenta. Falta de observância. Falta de observância, E o que a Torá está falando para você? Ó, seja seu líder. Não deixa o Egito ser seu líder. Olha, nem o Eterno, nem o Criador, o Todo-Poderoso, ele fica te guiando assim, sabe? Igual a gente guia cavalo, ou o carro, ele não faz isso. Mas o Egito quer fazer. O Egito quer te obrigar, dentro de um sistema, a seguir um cronograma. Para você servir esse sistema. E o Eterno não. Para vocês me servirem, cada um de vocês tem que ser seu próprio líder. E a gente tem a impressão, tem um conforto de achar que o sistema, a gente alimentando esse sistema, e ele te dando aí umas migalhazinhas, ó, falou, né? Então, o que o sistema faz? Olha só como é que o sistema ele é ruim. Ele te faz passar fome para te alimentar com as migalhas. Ele provoca a fome em você e ele te dá as migalhas. E aí você fica dependente dele. É o que o sistema faz, é isso. E a gente, a maioria das vezes, damos prêmio para que realmente ele vai lá e dá migalha. Exatamente. Yocheved, mãe de Moshe, e Miriam, a irmã de Moshe, foram a forma que Elohim fez todo esse milagre acontecer. Foi uma desobediência à ordem do faraó pelo temor a Elohim. Podemos ler na Torá que nos relata que este ato de ousadia de Yocheved e Miriam foi proveniente do temor a Elohim, como está escrito em Shemot capítulo 1, verso 21. E eis que as parteiras temeram Elohim.
Este temor que as parteiras tiveram do Todo-Poderoso, não acatando o que o faraó ordenara, salvou o povo de Israel. As parteiras hebreias desobedeceram ao decreto maligno do faraó de matar todos os meninos israelitas que ajudaram a dar à luz. Quando o faraó perguntou a elas por que os meninos israelitas continuavam a nascer, elas respondiam: porque elas são ativas e têm concebido antes que as parteiras venham até elas. É Chifrá e Puá. Chifrá e Puá. Oh, tive o prazer de ouvir o nome dessas mulheres. Essas aí são nossas mães. Chifrá e Puá. Eu dou uma chifrada, hein? Chifrá e Puá. Mas na realidade, aqui no português, nós falamos uma muito aberta, né? É. Chifrá. Dá uma segurada, chifrar. É claro que a situação não gerava nenhuma autoconfiança, mas sim muita coragem. Por outro lado, Elohim estava intervindo nessa situação como o Criador e juiz de toda a terra para dar a luz a nós, meninos e meninas israelitas. O decreto de Faraó fez o Egito experimentar o braço de Elohim. Os eventos das 10 pragas sobre o Egito, onde a última praga foi a recompensa entregue em resposta à tentativa do genocídio contra os israelitas. Foi a morte dos filhos do Egito, morte dos primogênitos. Quantos testes precisaram passar? Quantos testes precisamos passar na nossa jornada nesse mundo? Que ponto nossa alma necessita alcançar? De toda forma, sabemos que o temor a Elohim consolida nossa personalidade, gerando características que nos fazem superar os testes e vencer os obstáculos que vão surgindo. O que consolida a nossa personalidade? Quantos testes nós precisamos passar na nossa jornada nesse mundo? Que ponto nossa alma necessita alcançar? E de toda forma, nós sabemos que o temor a Elohim consolida nossa personalidade, gerando em nós características que nos fazem superar os testes e vencer os obstáculos que vão surgindo. Temor a Elohim. Nós precisamos desenvolver o temor a Elohim. O princípio da sabedoria. Você quer ser sábio, né? Temam o eterno. A sabedoria vem do Shamaim, do céu, mas a prática dela somos nós que realizamos. As vitórias vêm do céu, mas somos nós que lutamos as guerras. E se vencermos os obstáculos e nos mantivermos no caminho da Torá, nossa Irat Shamaim, temor aos céus, estará consolidada e comprovada. Tudo vem dos céus, menos o temor a Elohim. Tudo vem dos céus, menos o quê? De onde é que tem que vir o temor a Elohim? Isso aí é uma coisa que nós temos que cultivar. Produzir. Nós é que produzimos. Nós é quem produzimos isso. E quem tem temor a Elohim alcança a sensibilidade a Elohim. Você alcança uma comunicação com Elohim.